Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, João capítulo 8, versículo de 31 a 42. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, serei meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos. Como dizes tu, seremos livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse então Jesus: se fosses filhos de Abraão, farias as obras que Abraão fez. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus. É dele que eu me provenho, porque não vinha a mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp, e a você que me acompanha pela Rádio Alternativa FM, Rádio Vida Nova, sejam todos bem-vindos a esses canais de evangelização. A você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá, Ulisses de Souza Silva. Amados irmãos e irmãs, como você percebeu, nós estamos dentro desse capítulo 8 de João, desde segunda-feira. Segunda-feira nós vimos um pouco, ontem mais um pouco, e hoje mais um pouco. Versículo 31 a 42, que vem falar que Jesus direciona as suas palavras para aqueles judeus que tinham acreditado nele, ou seja, que tinha sido tocado pelas palavras de Jesus. Então Jesus direciona as suas palavras para esses judeus, que mesmo assim questionam Jesus várias vezes, como você pode ouvir e ver neste evangelho hoje. Porque Jesus tocou na ferida deles. Olha só, Jesus falou: se vocês me seguirem, sereis verdadeiramente livres. Ora, aí eles acharam, mas nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. E Jesus falou: estou falando que todo aquele que tem o pecado em si é escravo do pecado. Olha só, que mensagem, que palavra que Jesus disse. Todo aquele que comete o pecado diariamente, ele se torna escravo do pecado. E é isso mesmo, irmão, que acontece na nossa vida. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é atraente. O pecado, ele nos envolve. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. A nossa carne, ela tem sede de pecado, ela pede o pecado, mas a nossa alma grita pela santidade, grita por Deus. E aí, quem você tem escutado? A sua carne ou a sua alma? Ou o Senhor falando para você: renuncie a essas más paixões? Quantas pessoas que foram tentadas durante essa quaresma, que quebraram a penitência, porque a carne falou mais alto. E não o espírito, mas a carne. Quando deixamos a carne, o pecado falar maior do que Deus na nossa vida, não é que o pecado seja maior que Deus, nunca foi e nunca será, mas nós que permitimos o pecado falar mais alto dentro de nós, aí nós escondemos a voz de Deus, e nós não ouvimos a voz de Deus, nós nem prestamos atenção no que Deus está falando para nós, porque a nossa vida está tão fixada no pecado, nas coisas erradas. E o pecado, ele só vai nos defiando, o pecado, ele só vai nos afundando, o pecado, ele só vai nos rebaixando.
É a mesma coisa que a pessoa está no pecado grave ali do adultério, algum outro pecado do mundo. A pessoa começa, a primeira coisa que ela faz é sentir medo e vergonha de Deus. Não vai mais na igreja, não reza mais. Por quê? Porque o pecado faz com que a pessoa se envergonha dela mesma e depois de Deus. Olha a consequência do pecado. O pecado, ele nos torna escravos. Escravos. E a consequência do pecado, como nós falamos segunda-feira, ela é gravíssima. O pecado é igual para Deus, perante Deus, nosso pecado é igual, o meu pecado, o seu. Mas a consequência do nosso pecado, cada um colhe aquilo que planta no pecado. Irmãos, isso é muito sério, ainda mais nessa Semana Santa que vai iniciar agora. Que possamos fazer penitência, jejum, oração, porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Estamos sendo impedidos de rezar na igreja. Reza em casa, não é diferente, não existe sacramento online. O sacramento ou é presencial ou é presencial, não existe online. Online é como se você tivesse aquele bolo bonito, que tem aquele chantilly bonito por fora. Aí você só come o chantilly. Isso é online. E você não saboreia o recheio do bolo. É a mesma coisa na missa, na celebração ao vivo, presencial. Você só vai saborear a Eucaristia estando ali. E o mundo está tentando nos calar. É preciso que se levante um batalhão, um exército de povo de Deus, de linha de frente, que não tenha medo de morrer pela igreja. São João Paulo II vai dizer assim: não tenha medo de dizer a verdade, mesmo que a gente torne a ser apenas 12, que é os 12 apóstolos, mas diga a verdade. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem. Quero deixar um recado que a partir de segunda-feira nós estaremos aqui por esses canais de evangelização às 3 horas da manhã. A partir de segunda-feira, às 3 horas da manhã, eu te espero aqui para a gente rezar juntos. Paz e bem. Não se esqueça de compartilhar.